Saudações a todos, vamos reiniciar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então, dando prosseguimento, vamos tentar, durante esta aula, encontrar uma expressão adequada, algebricamente coerente, para expressarmos a função de estado termodinâmico, a entropia, em termos de duas variáveis termodinâmicas macroscópicas, a saber, pressão e volume. Pois bem, então agora vamos usufruir da expressão que indica que a entropia, dependendo da temperatura e do volume, essa expressão obtida em aulas durante o trabalho, a ministração de aulas anteriores, é expressa como a capacidade térmica sob pressão, sob volume constante, logaritmo natural de temperatura, mais a constante universal dos gases ideais multiplicado por logaritmo natural de volume, mais uma determinada constante K, onde essa constante K, essa constante numérica, é igual à entropia no estado de configuração termodinâmica inicial menos a capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural da temperatura inicial, menos a constante universal dos gases ideais multiplicado pelo logaritmo natural do volume inicial. Vamos verificar. Certo. Muito bem, então devemos nesse momento usufruir da lei dos gases ideais, essa expressão, considerar a expressão P, pressão volume igual a RT, aqui para N igual a 1 mol de gás ideal. Então, nesse caso, nós podemos escrever a temperatura como pressão multiplicado por volume dividido pela constante universal dos gases ideais. Muito bem. Com esta expressão, podemos cuidadosamente substituir aqui no lugar da temperatura. Então, nós temos a entropia, dependendo da temperatura e do volume, capacidade térmica sob volume constante, sendo uma grandeza constante, sendo essa aqui, nesta expressão, essa capacidade térmica sob volume constante é uma grandeza que não depende da temperatura, que não apresenta dependência funcional na temperatura e, portanto, também é uma constante numérica obtida laboratorialmente. Então, aqui nós temos logaritmo natural de temperatura, onde a temperatura pode ser reescrita como pressão multiplicado por volume dividido pela constante universal dos gases ideais, mais R, logaritmo natural de volume, mais essa constante K, aqui definida, essa constante K, aqui devidamente definida. Então nós devemos usufruir, portanto, das propriedades do logaritmo. Logaritmo de A multiplicado por B na base C é igual ao logaritmo de A na base C mais o logaritmo de B na base C. Ainda, o logaritmo
de A na base C e A elevado a B é igual a B logaritmo de A na base C. Pois bem, então aqui, como que usufruindo dessa, nós podemos escrever assim, entropia, agora não mais dependendo da temperatura e do volume, pelo contrário, agora dependendo da pressão e do volume, da pressão e do volume, essa entropia pode ser escrita como capacidade térmica sobre volume constante multiplicado pelo logaritmo natural de pressão multiplicado por volume multiplicado por R elevado a menos 1 mais R logaritmo natural de volume mais essa constante K aqui definida, essa constante numérica K. Pois bem, então aqui nós temos essa constante numérica K e então nós podemos escrever a entropia de que forma? Abrindo esse logaritmo natural aqui de pressão multiplicado por volume multiplicado pela constante elevado a menos 1 pela constante universal dos gases ideais. Pois bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente para finalizarmos o desenvolvimento desta função de estado termodinâmico entropia em termos de pressão e de volume. Muito obrigado a todos.